E aí, tá tudo bem contigo? Parece direito, mas não é. Como saber se uma decisão, ou um projeto, ou uma nova fase da nossa vida, ou uma oportunidade é certo, é a vontade de Deus, se a gente deve aceitar, deve fazer ou não? Eu quero discutir isso um pouco com você agora, baseado num versículo que está em Provérbios, no capítulo 14, versículo 12. Que diz que há um caminho que ao homem parece direito, mas o fim dele são os caminhos da morte. Então, às vezes a gente fica confuso, parece que é uma coisa boa, mas não é. Para a gente poder identificar, a gente precisa analisar alguns pontos. O primeiro deles é a salvação versus o pecado. Você tem que sempre analisar se essa decisão, essa oportunidade ou esse projeto, ele não vai te levar a cometer algum pecado ou te deixar próximo de alguma tentação que lá na frente vai fazer você cair. Se esse projeto te abrir essa possibilidade, não aceite, não embarque nisso, não tome essa decisão, porque você corre o risco de perder a tua salvação por causa disso. E em Marcos, capítulo 8, versículo 36, tem uma pergunta, que nos diz assim: pois que aproveitaria o homem ganhar todo mundo e perder a sua alma? Então, por mais vantajosa, por mais benéfica que pareça uma oportunidade, uma decisão no primeiro momento, você precisa analisar se logo ou a longo prazo e isso não vai te fazer pecar ou te afastar de Deus ao ponto de você perder a sua salvação. Mesmo que seja uma oportunidade, um projeto, uma decisão que vai te trazer muito lucro, muito dinheiro, muito reconhecimento, não troque nada disso pela tua salvação. É o primeiro ponto que você tem que considerar. Se vai mexer, se vai interferir na tua salvação e te levar ao pecado, não é da vontade de Deus. Parece certo, mas não é. Segundo, é a desobediência. Se essa decisão, se esse projeto, se essa oportunidade vai te levar a desobedecer, não é de Deus. Pode parecer certo no primeiro momento, mas não é. E essa obediência, a gente tem que pensar na obediência primeiro. Se vai fazer você desobedecer um princípio bíblico, se vai fazer você desobedecer os seus pais, no caso dos filhos que ainda moram com os pais, ou se vai fazer você desobedecer alguma autoridade espiritual. Você deve levar em consideração esses três níveis de desobediência: um princípio bíblico, os pais e a autoridade espiritual. Se você tiver que se rebelar, contrariar algum desses princípios, ou seus pais, ou um princípio bíblico, ou uma autoridade espiritual, então essa decisão, essa oportunidade não é de Deus. Ela pode parecer muito atraente no primeiro momento, mas não é. Sempre que uma direção de Deus vier para você, ela será confirmada pelos seus pais, no caso dos jovens, e pelas suas autoridades espirituais, e ela estará de acordo com todos os princípios da palavra de Deus. Nós só temos uma licença, vamos dizer assim, para desobedecer os nossos pais, quando isso diz respeito à nossa salvação, que Jesus falou que quem não deixar pai e mãe por amor de mim não é digno de mim. Quando teu pai e a tua mãe interferem no teu caminho para a tua salvação, aí você até pode desobedecer ou não fazer o que eles estão pedindo para você fazer. Mas fora isso, não. No caso, por exemplo, de uma oportunidade de emprego, de um namoro, de uma viagem, não faça, porque parece direito, mas não é. A desobediência não é agradável aos olhos de Deus. E só para a gente ver aqui, tem uma passagem em 1 Samuel, capítulo 15, versículo 22, diz assim: porém Samuel disse: tem porventura o Senhor tanto prazer em holocaustos e sacrifícios, como em que se obedeça a palavra do Senhor? Eis que o obedecer é melhor do que o sacrificar, e o atender melhor é do que a gordura de carneiros. Então não adianta sacrificar se não obedecer. O terceiro ponto de um projeto, para você saber se é da vontade de Deus ou não, é o momento. Você tem que considerar o momento. O momento tem que ser o momento de Deus, o momento executado. Às vezes a gente até recebe um projeto de Deus, uma direção de Deus, tem um sonho que é aprovado por Deus, só que a gente quer antecipar esse sonho, ou atrasar. A gente quer realizar, ou fazer, ou decidir isso na hora errada. Então, até um projeto certo na hora errada vai ser um projeto errado.
Você tem que estar no time, no tempo de Deus. E como que você vai observar isso? Que já diz lá em Eclesiastes capítulo 3, versículo 1, que existe tempo determinado para todas as coisas. Como que é um bom filtro para você perceber se uma coisa está no tempo de Deus? Primeiro, um projeto no tempo de Deus não vai pular etapas. Pelo contrário, ele vai respeitar etapas. Então Deus vai agir sempre nas etapas, nas fases, nas estações da nossa vida. Você não vai ter que pular nenhuma, nem antecipar nenhuma, né? Nem de faixa etária, nem de crescimento pessoal, nem de estudo. As coisas sempre vão acontecer na ordem que elas têm que acontecer. Outra coisa nessa questão do tempo também é a aprovação dos pais e das autoridades espirituais. Se a tua autoridade espiritual, ou teu pai ou tua mãe, falar para você que não é para você fazer isso agora, fazer mais para frente, então saiba que ele sabe o que está falando. É igual a mãe quando diz que vai chover e diz para a gente levar sombrinha, né? E a gente não leva e cai um toró, uma tempestade. Então respeite o tempo dado pelos seus pais e pelas suas autoridades espirituais. E outra coisa é o sossego no coração, né? Quando as coisas acontecem no tempo de Deus, não há ansiedade, não há pressa, né? Não há descontrole emocional. A gente tem um sossego, né? E a gente está em paz, porque a gente sabe que no tempo de Deus as coisas vão acontecer. Então, não faça alguma coisa, não antecipe, nem atrase, se você perceber que ela não está de acordo com esses pontos aqui. A quarta coisa a observar é o modo. Para você saber se uma coisa é direito ou não é, se é de Deus ou não é, observe o modo como isso acontecerá, como o seu projeto vai acontecer, como a sua viagem vai acontecer, o seu namoro, a sua decisão. O modo que isso vai ser executado é um modo correto? É um modo agradável a Deus? Não vai ferir nenhum princípio moral, não vai prejudicar ninguém, não vai ferir nenhum princípio da palavra de Deus? As coisas precisam ser feitas de acordo com o nosso caráter, com aquilo que a palavra de Deus nos ensina. Se nós somos cristãos, os nossos projetos, as nossas decisões, eles têm que estar de acordo com os princípios da palavra de Deus e os princípios morais, né? Não pode ter, por exemplo, alguma coisa corrupta nisso. Não pode ter algum jeitinho brasileiro ali para o teu projeto dar certo, para a tua decisão dar certo. Não precisa ter uma mentira. Se for de Deus, nada disso vai ser necessário. E tem um versículo em Provérbios, capítulo 11, versículo 1, que diz assim, que a balança enganosa é abominação para o Senhor, mas o peso justo é o seu prazer. Aqui fala de uma corrupção, né, de pessoas que usavam uma balança enganosa. Então, no caso, você vai empreender alguma coisa, vai fazer uma oportunidade de emprego, você não vai precisar fraudar nada, fazer nada sonegando alguma coisa, escondendo. Tudo acontecerá na justiça, falando a verdade, mostrando a verdade, e se for de Deus, vai acontecer desse jeito. Você não vai precisar burlar nenhum processo, em nenhuma fase, nem enganar, nem subordinar, nem fazer qualquer coisa desse tipo. As coisas acontecerão de uma forma honesta. E o quinto ponto que você deve observar é o seu projeto, a sua decisão, a sua oportunidade e o reino de Deus. Como que isso vai colaborar para o crescimento do reino de Deus? Se eu for trabalhar nesse lugar, se eu ir morar nesse lugar, se eu namorar com essa pessoa, como que isso vai somar no reino de Deus? Como que isso vai beneficiar a obra de Deus ou a obra de evangelização do mundo? Se esse projeto, essa oportunidade ou essa decisão não ajudar em nada e, pelo contrário, ainda até atrapalhar, então tenha certeza que não é de Deus. Parece certo, mas não é. Em 1 Pedro, capítulo 4, versículo 10 e 11, olha só o que está escrito. Cada um administre aos outros o dom como recebeu, como bons despenseiros da multiforme graça de Deus. Se alguém falar, fale segundo as palavras de Deus. Se alguém administrar, administre segundo o poder que Deus dá, para que em tudo Deus seja glorificado por Jesus Cristo, a quem pertence a glória e poder para todo sempre. Amém. Então,
tudo é para que o nome do Senhor seja glorificado. Se é só para satisfazer o meu ego, alguma vontade pessoal, não é certo. O meu projeto, ele pode me satisfazer pessoalmente, profissionalmente, de uma forma emocional, sentimental. Deus tem prazer em me abençoar e me satisfazer, mas paralelamente esse projeto, essa oportunidade, essa decisão, essa formação é também para que o reino de Deus seja edificado. O meu projeto precisa estar alinhado, paralelo, equivalente ao projeto do reino de Deus na terra, ok? Então, se você está num momento que você está precisando tomar uma decisão, se você está construindo um projeto, considere esses pontos para que você possa estar alinhado com a vontade de Deus. E cuidado com o seu coração, com os seus sentimentos, porque nós já fomos advertidos que enganoso é o coração do homem. Algumas coisas parecem certas, mas não são. Comenta aqui embaixo se você consegue observar mais algum ponto para a gente considerar na hora de tomar uma decisão. Que Deus abençoe.